Boa tarde, galera. Hoje vamos falar dos 7 erros mortais de quem investe em leilão de imóveis e como você faz para alavancar patrimônio do jeito certo. Rodrigo, para quem quer alavancar patrimônio do jeito certo e não tem tempo para buscar mentoria, buscar assistir vídeo, entrar em treinamento, qual que é a solução que você quer para essa pessoa não cometer os 7 erros mortais de quem investe em leilão de imóveis? Manuel, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente aí. Para evitar maiores problemas, porque tudo tem risco nessa vida, né, Manuel? E nos leilões de imóveis tem muito risco, questões documentais, questões de valor de imóvel, questões de ocupação, região. Para evitar tudo isso aí e você aprender na prática, contrate uma assessoria. Uma assessoria que você vai caminhar passo a passo do lado ali da pessoa, num grupo de WhatsApp, total transparência, onde a assessoria vai fazer só o que for permitido por você e você vai aprendendo e você evita correr risco desnecessário. Aí depois que você fizer lá o segundo, terceiro imóvel, quiser fazer sozinho, aí você já tem ali uma forma de fazer, já aprendeu uma boa parte ali, onde você vai evitar os erros para não ter prejuízo. Apesar que a imóvel é difícil ter prejuízo, né, Manuel? Mas tem que errar muito, né? Mas pode ser que aconteça, como a gente às vezes pega cliente que vem, aí arrematou sozinho, lá no susto, aí vem lá com um imóvel que ele, ao invés de comprar o imóvel inteiro, comprou uma fração, ou muitas vezes comprou um imóvel que não existe, na foto estava bonito, chegou na hora de ver lá, não tinha nada. Tem que prever tudo isso aí antes de comprar, né, Manuel? É verdade, tem que ver tudo isso. Inclusive, a gente vai falar hoje das mentalidades e os erros que destroem o capital das pessoas. Então, Rodrigo, a gente sempre fala aí de erro em leilão. Agora, é mais importante falar do que o desconto alto em oportunidade? Será que é mesmo, Rodrigo? É importante falar do erro do que o desconto alto e a oportunidade? Não, na verdade, sim, né? Um erro, digamos assim, difícil ter volta quando se erra, né, mano? Então a pessoa arrematou, tá arrematado, não tem muito o que fazer mais, né? Então, assim, em leilão, digamos assim, quando você clicou errado, pode custar lá 50, 100 mil reais e não tem volta, né? Isso aí é um fato, a gente já viu acontecer com clientes que hoje são bem-sucedidos, mas cometeram esse erro lá no começo por não querer pagar uma assessoria. Por causa de 5, 10 mil reais, 15 mil reais, o cara perde 200. Aí ele aprende que precisa de uma assessoria, né? Então, assim, não adianta mostrar só o lado bonito aí, dos pontos, que a pessoa, né, assim, tem que ver o lado real da situação, né, Manuel? A gente, inclusive, fala muito desses riscos, né? De não ler um edital, ou de não ter esse entendimento, questão de ocupação, né? Do processo em si, golpes, né, que existem no mercado, infelizmente, né? Hoje a conversa é justamente essa, como proteger o seu capital. E assim, quem já tem o dinheiro, é muito difícil, como eu posso dizer, quem está com o dinheiro suado ali que ganhou, não é interessante entrar e brincar de roleta russa, né, mano? O negócio é proteger o patrimônio e o risco ser de ganhar mais lucro, não de perder o dinheiro que já tem, né? É verdade. Então, o bom é a pessoa, antes de entrar aí preocupado só com desconto, ele preocupar com os números. Preferência, às vezes, pegar uma pessoa que já tem experiência, que já fez várias arrematações, já tem exemplo prático. Agora, o que a gente pode ver aqui que, na verdade, não depende muito de dinheiro, né, Rodrigo? Isso aí, na verdade, é mentalidade. A gente sempre fala isso. E qual que é a diferença de mentalidade entre comprar um imóvel normal e entrar num leilão de imóveis, Rodrigo? É gigante, né, mano? A mentalidade é gigantesca, né? Porque você vai comprar um imóvel, por mais que não, hoje comprar imóvel não é ruim, né? É um bom investimento. Você comprar um imóvel, você não vai perder, você está lá com aquele imóvel, está no seu nome, escriturado. Agora, você comprar no leilão, você está comprando lá com 40%, 50%, 70% de desconto. Inclusive, Manuel, falando em desconto, hoje eu estava fazendo uma pesquisa eu pessoalmente para um cliente, onde eu falei, vou buscar os imóveis com maior. Quantos imóveis tem com maior desconto acima de 60%, 65% eu coloquei.
Só na Caixa Econômica, Manuel, hoje nós passamos de 2.800 imóveis com descontos acima de 65%. Então, assim, não tem como comparar com os imóveis no mercado tradicional, mercado normal, né? Então, melhor do que comprar o imóvel normal é comprar o imóvel com 60%, 65% de desconto, né, Manuel? É verdade. Bom que o leilão, ele tem a segurança, não é o tal do LX barato, né? Uma coisa que é seguro, né? Exatamente, aquilo que você falou no começo, né? Se você fizer uma boa avaliação de mercado, atrelado ali uma avaliação do edital, onde você vai ter ali no edital as regras do jogo, sabendo que realmente aquele imóvel ele existe, está ali no papel, não tem pendências jurídicas graves, né? Ele é um imóvel incompleto, não é uma fração que você está comprando, não é um pedaço do imóvel ou só um acesso, né? Que tem muito disso, às vezes no edital. Confirmar realmente se aquele imóvel existe, qual a condição dele hoje, porque às vezes na foto está bonito. Quem mora lá dentro. Imagina você que está assistindo a gente, se você compra um imóvel, eu não tenho preconceito, estou falando mal de ninguém, mas você compra um imóvel com traficantes lá dentro, onde nem a polícia entra no bairro. Você acha que vai conseguir tomar posse desse imóvel como? Então precisa ter um mínimo de conhecimento para você poder fazer a arrematação. Né? E se você não tem lá naquele lugar alguém que possa ver isso para você com segurança, você precisa contratar uma assessoria. Hoje, por exemplo, a nossa assessoria tem acesso em 80% do país. Eu estou aqui no computador, tem 2 celulares aqui, então eu tenho com a equipe que é remota, inclusive, né? Tá o tempo todo pesquisando. Estou aguardando pesquisa de capital do Rio de Janeiro, São Gonçalo, interior do Nordeste, região do Ceará, né? Região metropolitana de Fortaleza. Então, assim, pesquisa real, onde o cara vai lá na frente do imóvel, filma, vê quem está morando, para reduzir o risco aí de o investidor entrar numa roubada, né, Manuel? Então, isso aí é muito importante. A pessoa precisa estar muito atenta a isso. É verdade, porque senão o barato pode sair caro. Inclusive, né, Rodrigo, a gente... um dos maiores erros é a pessoa entrar sem uma análise. O cara vê que o imóvel ali está 90% abaixo da avaliação e esquece que não leu o edital, não checou os processos, não viu se tem uma ação de família correndo, não sabe quem está dentro do imóvel. A pergunta certa não é quanto que a pessoa está economizando, é quanto que ele pode perder se der errado. Por isso que é importante saber fazer essas buscas. E um dos erros clássicos de seguir dica dos outros sem entender nada, isso é comum. A dica quente é fria. Tem muita gente entrando em leilão só porque alguém mandou um print de um imóvel lá num grupo de WhatsApp. Ele não sabe quem é um leiloeiro, ele não sabe se o site é verdadeiro, ele não sabe de onde veio aquele processo. Investidor sério não compra dica, compra a informação verificada do edital oficial, conferência no site do banco, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Rodrigo, então assim também, tem muita gente que se apaixona pelo imóvel, pela foto. Isso também é um erro? Com certeza, Manuel, com certeza. Aquela história, né? Emoção não paga boleto, né? O cara emocionado, né? Se emocionou ali, comprou, mas não vai. Tem que ver se vai dar certo, né? O cara vê a fachada ali, imagina a família morando, já imagina ele lá dentro e tal, né? Ou a família de quem ele vai vender o imóvel. Pensa na vista do mar, né? Mas esquece que ali é um ativo para investimento. Muita gente, digamos assim, a gente se depara com muita gente que quer comprar só no bairro dela, quer comprar só naquela região que ela escolheu. Mas para quem quer fazer capital, quem quer crescer, quem quer ter lucro, precisa entender que onde é seguro e tem margem de lucro, aqui é o lugar para fazer investimento, né, Manuel? Então, assim, primeiro fazer ali o contexto da planilha, né? Preencher certinho a planilha com todos os valores ali, os custos, os débitos, né? E daí sim, aí depois de aprovado o processo, bater os números, fecharam ali, aí não importa se é o apartamento de sonho, se não é, a região, o que importa é que uma região que tenha liquidez e que tenha
ali uma boa viabilidade financeira para se fazer o processo, né? Porque hoje em dia, se a gente for parar para pensar com a emoção, a gente só vai comprar a casa no bairro onde a gente conhece, ou lá na praia onde a gente conhece, onde a gente já foi, né? Então, é muito fácil a gente se apaixonar por uma região, muito fácil se apaixonar por um lugar, mas qual é o objetivo? É ganhar dinheiro, é ganhar capital? Ou é você comprar um imóvel como se fosse para você? Precisa entender esses processos aí e ser mais racional, né, mano? O investidor, ele é racional, ele não é emocional, não. É verdade. O que eu vejo muito aí, Rodrigo, como a gente sempre está fazendo uma planilha de viabilidade financeira, e eu começo a observar aí, principalmente nos grupos que a gente está aí, é as pessoas ignorar os custos escondidos no leilão. A pessoa só fica preocupada no desconto, ele esquece de ver quanto que ele vai pagar para o leiloeiro, ele esquece do ITBI, do cartório, de uma eventual reforma, checar as dívidas daquele imóvel, porque quando ele somar tudo, descobre que o desconto evaporou, por isso que a pessoa não pode entrar no leilão de qualquer jeito, disputando ali para comprometer a margem, porque leilão que dá lucro é aquele que você calcula tudo antes, inclusive o pior cenário. É verdade. E a pessoa, né, Rodrigo, ela é bom ter uma reserva de caixa, né? Por isso que a gente fala que a pessoa tem que ter pelo menos 50 mil para começar. Qual que é o impacto da reserva de caixa nesse jogo de leilão, Rodrigo? Então, mano, sem caixa, o leilão engole. Ele não vai engolir porque tem custo, né? Não adianta a gente pintar aqui o quadro lindo e tal. A gente sempre fala que pode ficar rico, pode ficar milionário, pode ganhar dinheiro, mas se você não tiver uma retaguarda de um caixa, não adianta arrematar barato se você não tem dinheiro para regularizar, né? Então, assim, você precisa reformar, precisa aguentar o tempo para vender esse imóvel. Então, a gente sempre fala também, você que está comprando e já tem que vender porque vai precisar pagar o aluguel do mês que vem na sua casa, não faça isso, né? Isso aqui é realmente para quem tem uma reserva, para quem está fazendo aquilo ali, não tem uma exigência de pagamento, né? Então, assim, leilão realmente é um jogo para quem tem capital, né? E sabe segurar a operação até o final. Então, ali na planilha, vão ter os gastos, você precisa entender, precisa segurar essa operação até o final. Vai ter custo, né? Assim, você entra com dinheiro contábil, fácil ali para você fazer as coisas acontecerem. Né? Então, assim, qualquer imprevisto que você tiver, se você não tiver capital ali para aguentar, vai virar uma emergência, né? Então, aí você, como já aconteceu muitas vezes, você vai ser forçado a torrar o imóvel ou vender por qualquer valor para não adquirir dívida. Então, antes de fazer qualquer previsão de compra, você precisa ter um capital guardado, precisa ter uma reserva, senão é muito perigoso. Reforço aqui, ó, se você for comprar pensando já em vender para pagar as dívidas, pagar conta, pagar mercado, aluguel, prestação de carro, esquece. Primeiro tem uma reserva que você não vai depender dessa reserva para fazer o investimento. Até vou te fazer uma pergunta aqui também, Manuel. Esse negócio de achar que leilão é só dar o lance mais alto. Como é que funciona isso? É só dar o lance mais alto e fechar, Manuel? Não. A pessoa tem que entender que o fato de ela dar o lance ainda mais alto, aí ela não está comprando segurança nenhuma. Leilão não é ego, você ganhar de um amiguinho. Inclusive, eu quero fazer aqui, para a pessoa saber, ter a noção se vale a pena ou não, vamos preencher ao vivo aqui uma planilha de viabilidade financeira. Vamos pegar esse imóvel aqui que está com 42% de desconto. Ele está lá na cidade de Canoas. Canoas. Então vamos fazer na prática aqui para a galera ver como que faz uma planilha de viabilidade financeira. É isso aí, tem que tomar cuidado porque pode ser uma canoa furada, né, Manuel? Exatamente. Então aqui, ó, digamos que a pessoa compra pelo valor mínimo e esse imóvel aceite o financiamento. Vamos a partir desse princípio. Certo. Aí a gente vai jogar aqui na planilha de viabilidade. Vamos ver por quanto que seria a margem e quais que seriam os possíveis custos. Digamos que a gente apurou e não tem débito de condomínio nem de IPTU, só para a gente ver como é que fica
a questão do cálculo. Isso não quer dizer que é sempre assim. Cada imóvel é uma história diferente. Então, qual que é a melhor forma de você comprar um imóvel? Financiado. Então, inclusive, esse cálculo aqui vai servir para quem tem preconceito, muitas vezes, de achar que não vale a pena comprar financiado. Então, aqui eu não vou ter taxa de leiloeiro, porque eu vou comprar direto com uma caixa. Então, o que eu vou fazer? Comprar por 133, vender por 230 e vamos buscar um financiamento para comprar com 5% de entrada. Então, vamos ver aqui, vamos vender por... Coloque valor estimado, digamos que está certa essa avaliação da Caixa e vamos vender pelos 230. Quantos por cento de entrada? 5%, que é bom que calcula até a entrada da pessoa. Então, para comprar esse imóvel em Canoas, seria 6.695. Vamos supor que a corretagem lá está 6%. Aqui o valor do lance, digamos que você gasta mais 5 mil de registro, mas tem mais o ITBI. Aqui esse imóvel aqui é um apartamento. Digamos que você vai gastar uns 5 mil de reforma. Então, mas é claro, cada imóvel é uma história diferente. Você tem que ver a realidade daquele imóvel. Digamos que o imóvel está desocupado e você já sabe fazer toda a operação. Quanto que saía seu lucro? Com a estimativa de venda em 12 meses. A Selic estando em 15%. Então, aqui já está aqui, ó. Quanto que você precisava de capital para você comprar? O capital necessário. Então, vamos ver aqui. Se é à vista, se é financiado. Então, o valor do lance, 133. Financiamento, quantidade de parcela. Vamos colocar o prazo máximo aqui. A Caixa Econômica, por exemplo, vai em até 420 meses. A taxa de juros na Caixa é em torno de uns 10% ao ano. A prestação vai ficar 1.093. Aí, Rodrigo, aí está aquela questão. 33.836, se a pessoa fez uma boa análise e comprou um imóvel sem dívida e aceita financiamento. Um imóvel que seria comprado pelo preço mínimo de 133.909 e vendido por 230. E aí uma pessoa que sabia fazer tudo e não precisou de assessoria. Então, aqui foi um capital de 33.836 ele precisou na operação. Por que a gente fala 50? Para ter a mais de segurança, para possível outros custos que possam surgir na garimpagem daquele imóvel. Agora sim, falando de lucratividade. Descontando tudo, essa pessoa teria um lucro líquido de 45 mil, que representa 133% de lucro. Olha aí, Rodrigo. Léo, 133%. Aonde ganha 133% de lucro em investimento hoje no Brasil, Manuel? Que não é droga, que não é tráfico de droga, né? Aonde ganha? Agora sim, Manuel, fazendo uma observação na tua avaliação, 133%. Se essa pessoa é um funcionário público, é um empresário, ou ele mora fora do Brasil e não tem tempo de mexer com nada, esse cálculo aí, digamos, vai cair aí para 120%, 115%, 100% de lucro se ele pagar uma assessoria. Quer dizer, a assessoria representou basicamente muito pouco, perto da falta de tempo que ele tem, que não vai ter que fazer nada, vai ter que só acompanhar e ir aprovando o que a assessoria vai pedindo. Então, compensa sim, porque dá muita gordura para fazer sem ter dor de cabeça, né? É claro que a gente teve clientes, teve muitos clientes que às vezes vão ter que despender tempo, né, para assinar o papel, a documentação, ter que tirar uma cópia autenticada, desmaterializar onde ele estiver e dar uma corrida no cartório, vai ter que gastar tempo ali para baixar o e-notariado no celular, para poder fazer a assinatura, gov.br, né, mas nada comparável se ele fazer uma arrematação sozinho, planilha sozinho, cadastro em plataforma, preenchimento de dados, né, Manuel? Avaliação do imóvel, enfim, a assessoria compensa demais, Manuel, compensa demais, principalmente quando a gente enxerga um lucro desse. Hoje, acabei de passar aqui para o cliente nosso uma avaliação de mercado de um imóvel lá no estado que foi Rio Grande do Norte, Manuel, o estado, cidade lá. O imóvel está dando ali, conforme a avaliação e engenharia que foi feita, a gente atualizando a planilha aqui para o cliente,
vai passar vai dar mais ou menos isso aí, ó, vai dar em torno de 140% de lucro sobre o investimento feito. Aí a gente vai atualizar ali, vai cair para uns 110%. Com assessoria, o cliente basicamente não fez nada, Isso do começo ao fim, Manuel. A busca do imóvel, teve desocupação, transferência para o nome do cliente, quando o imóvel foi comprado financiado, a gente aprovou o crédito do nome do cliente, desocupamos e reformamos o imóvel, entregamos o imóvel semana passada. Essa semana já foi feita a engenharia que a gente solicitou da Caixa Econômica. O imóvel foi avaliado, a gente estava com uma perspectiva de avaliação em torno de 195 a 200 mil. Foi avaliado em 230 mil, Manuel, esse imóvel. Então o cliente vai ter ali uma rentabilidade sobre o valor investido em torno de 110%, pagando assessoria, tá? Então é um exemplo real, o cliente está aprendendo conosco, que a tendência é ele fazer os arremates sozinho daqui para frente. Daqui para frente não, eu creio que vai arrematar mais um ou dois imóveis para sentir mais segurança, para poder dar sequência. Então, essa é a história do leilão. É lucro alto e se tiver algum problema, tem gordura para queimar. Pois é, bacana. Rodrigo, eu estou vendo aqui, eu estou comparando com o CDB. Esse mesmo investidor, se ele tivesse pegado esses 33 mil reais e deixado no CDB, ia render, isso levando em conta que de 1% ao mês, ele ia render 4 mil reais de lucro em um ano. Aqui rendeu 45.329, 10 vezes mais. Tem a mesma, Rodrigo, tem a mesma segurança de um CDB? Há muito mais segurança, né, mano? Olha o que aconteceu no banco aí, vou falar o nome do banco, mas olha o que aconteceu aí. O cara que passou 250 mil aplicado, perdeu, né? E vai demorar para voltar os 250 ali garantido pelo banco, né? Enfim, é muito mais seguro, porque não tem como te roubar, o imóvel está lá. Está construído, terreno local, escritura no nome, mano. Escritura ali ó, no nome, o imóvel pronto. Não existe como comparar a segurança, né? Dá mais trabalho. Vamos negar que não dá, porque o cara ele faz uma operação de CDB no celular, dá 2 cliques e já está aplicado, né? O banco vai ganhar lá 2%, vai ganhar mais que ele. Mas, enfim, de qualquer forma, o nosso processo aqui dá bem mais trabalho. Mas é muito mais seguro e muito mais lucrativo, né, mano? Sem contar o seguinte também, né, que as pessoas não falam, a desvalorização da nossa moeda, né? For ver aí no último ano a desvalorização do real em relação ao dólar, por exemplo, é gigante, né? Eu estava vendo na pesquisa, deu 26% de desvalorização do real em relação ao dólar. Então, você está com a aplicação em real e se iludindo que está ganhando esse valor por mês. No final de um ano, o cara não tem aquele valor mais. Aquele valor, o imóvel já valorizou mais, né? O imóvel já cresceu de valor, né? Inclusive agora com essa questão aí dos impostos, essa mudança dos impostos, a tendência é os imóveis valorizarem mais ainda, né? A tendência é de 8% a 10%, que a gente tem ouvido falar. Então, em todos os aspectos, tirando o aspecto do trabalho, né, que o investimento em imóvel dá um pouco mais de trabalho. Tirando esse aspecto, não tem nenhum outro aspecto que o imóvel perca em relação a investimento. Pelo menos não no meu ponto de vista. A gente fala muito aí também que um dos erros aí é a pessoa escolher o imóvel errado, né? Imóvel errado mata a estratégia. Como que funciona isso aí, Rodrigo? Porque às vezes a pessoa também discrimina, por exemplo, São Gonçalo. E eu tenho aluno meu aqui que vendeu uma casa em São Gonçalo, Rio de Janeiro, com 60 dias, mas foi feita uma boa escolha. Então, assim, não pode nem 8 nem 80, né, Rodrigo? Dizer que naquele lugar não compra de jeito nenhum, né? Comenta mais um pouco sobre isso aí, esse negócio da escolha do imóvel errado, sabe? Questão de liquidez, tal, as coisas, né? Aqui no Minuto 11. Não, Manuel, isso aí é muito relativo mesmo, né? A gente roda e cai sempre no mesmo ponto. Precisa ter conhecimento para fazer esse tipo de operação. E ainda assim tem risco, né, Manuel? Você falou aí, ó, São Gonçalo, por exemplo, a gente tem vários clientes lá em São Gonçalo, vários mesmo, que não só São Gonçalo, mas o Rio de Janeiro como um todo, é um
uma cidade ali que tem muita oportunidade. Só que tem muita pegadinha lá também, né? Se comprar imóvel aí em lugar que tem barricada, que tem tráfico, tem milícia, é comprar errado. Existe o imóvel errado, sim. Hoje ainda estamos vendo imóvel do Rio de Janeiro ali por 15, 20 mil reais, e a gente fez a pesquisa com o dirigente local, e ele falou, tá dentro do tráfico lá, região dominada pelo tráfico. Ele não precisa falar mais nada, né? Ele mandou para mim lá a luzinha vermelha, assim, uma sirenezinha, né? Nem pensar. Então, assim, existe imóvel errado, existe imóvel certo, que a pessoa olha e fala, Deus me livre, não quero o Rio de Janeiro, está perdendo a oportunidade. Deus me livre, não quero no Nordeste, está perdendo a oportunidade. Só quero em São Paulo. Beleza, vai disputar com 90% dos investidores do Brasil em São Paulo, porque 90% dos investidores querem em São Paulo. Beleza, vai lá em São Paulo, vai ter lucratividade bem mais baixa, né? Agora eu entro num outro aspecto, Manuel. A liquidez. São Paulo tem mais liquidez. O cara vai ganhar 15%, 20%, né? Mas vai ter mais liquidez. Vai vender, ao invés de vender de repente um ano, vai vender em 6 meses, 8 meses, né? Isso é o risco que ele corre. Então, a pessoa precisa fazer uma escolha. Eu, particularmente, quando o investidor me pergunta, me consulta, eu falo, onde geralmente é real, onde tem menos liquidez, geralmente tem mais lucro, e tem que ter mesmo, porque vai demorar mais para vender o imóvel. O ideal é entrar no equilíbrio de liquidez versus margem de lucro. Então, quanto maior a liquidez, maior a margem de lucro, melhor para o cliente. Então, esse é o imóvel ideal que a gente procura para o cliente. Independente do CEP, né, Manuel? Não interessa se é no Mato Grosso, se é no Rio de Janeiro, se é em Goiás, se é no Ceará, se é no Rio Grande do Norte. Independe. Quanto maior o lucro, maior a liquidez, nós estamos entrando. Como eu falo, eu, por exemplo, como investidor, nunca fui em nenhum imóvel que eu comprei. Não conheço pessoalmente nenhum deles. Mas estou lá, você está reformando, outro está ocupando, outro já está vendendo, outro está esperando receber, e assim vai indo. E os investidores também. A gente inclusive, né, Manuel, falar, a gente, que você também é assim, a gente só compra imóvel, só autoriza compra de imóvel para cliente que a gente compraria para nós mesmos, né? Então a gente vive aquilo que a gente fala para o cliente, né? A gente vive o que prega, né? Então tem que fazer essa relação muito correta. Agora existe o risco. Hoje você comprou um imóvel numa região boa, avaliou, está ótimo, não impede que daqui um mês alguém abra uma boca de venda de droga na esquina, e daí, né? Então, enfim, muitas coisas podem ocorrer, né? O risco sempre ocorre. Você fala aí, eu estou aqui falando agora, estou respirando, daqui uma hora pode ser isso. Então, tem tudo isso aí, né, Manuel? Tem que avaliar tudo isso aí. No contexto geral, imóvel é o melhor investimento em relação a lucro e segurança. Essa é a minha avaliação aí nessa tua pergunta. Falei até demais. Rodrigo, sabe o que eu vejo também? Assim, igual eu aqui convivo muito com o pessoal aqui de Minas e tal. Às vezes a pessoa fala, cara, eu só quero comprar aqui na minha cidade e tal. Aí, de repente, eu vejo o cara fechando negócio que inventa de comprar casa nos Estados Unidos. E aí, meu filho? Só pra você entender como é que é. Não... E assim, no Brasil, não tem lugar bom, não, fora da cidade do cara, que dá liquidez. E como que os Estados Unidos é mais longe, né? Só pra você entender o que eu quero dizer. Porque, às vezes, o cara aqui de Minas mesmo, ele pode comprar no Goiás, pode comprar em outro lugar, né? Porque existe meios de a pessoa ter a segurança, né? Ter o acesso a esse imóvel, mesmo distante, né? Com certeza. Eu costumo sempre pensar assim, a minha opinião, né? Com a experiência que a gente tem de mercado, o Brasil, a gente precisa tirar o que é de bom do nosso país. O que é de bom do nosso país? Toda essa instabilidade, essa insegurança jurídica, também essa instabilidade aí de juros, enfim, toda essa instabilidade, ela sempre vai beneficiar alguém. Então, a gente precisa entender qual lado do jogo que você vai querer estar nesse contexto. O lado de quem está pagando ou o lado de quem está ganhando. E o dinheiro sempre muda de mão quando a coisa aperta, né, Manuel? E aí você vai lá para os Estados Unidos, que é muito mais estável do que aqui,
eu não vejo uma grande vantagem, né? Até porque as grandes oportunidades estão aqui, né? Poxa, você está aqui com o site, estou aqui com o site aberto aqui, ó, 2.800 oportunidades com descontos acima de 65%, Manuel, de desconto. Eu vou fazer o quê nos Estados Unidos? Né? Tudo bem, pode até ser que tenha lá, e eu acredito que tenha, eu já até pesquisei um pouco sobre o mercado lá, e tem imóveis lá com grandes diferenças, né? Grandes ágios, né? Como a gente fala, diferença do valor de mercado, tem que reformar, tem que gastar, lá tem particularidades, né? A mão de obra lá é muito mais cara, muito mais difícil, né? Material de construção, enfim, existem particularidades, né? Dá para ganhar dinheiro assim, mas vai fazer o que você tem aqui, oportunidade, né, Manuel? Você tem tudo aqui para ganhar dinheiro, tem 50 mil imóveis aqui em leilão para você escolher, nadar de braçada, lugar que você entra, não tem ninguém nem concorrendo no imóvel, aí vai fazer lá no que nos Estados Unidos, vai se meter num mercado diferente. Então, eu vejo assim, ó, vence primeiro aqui, né, ganha dinheiro aqui, aí você está estável aqui, aí vamos testar alguma coisa lá nos Estados Unidos. Eu confesso que já pensei também, mas primeiro tem que estar muito estável aqui, né? Tem que estar muito bem, tem que ter muito imóvel aqui, tem que ter dinheiro sobrando. Vamos testar o mercado lá. Aí sim, aí nesse contexto aí eu concordo. Rodrigo, tem muita gente também que às vezes interpreta mal, acha que com um único leilão ele vai mudar de vida. Eu acredito que isso é perigoso, porque o leilão ele não é um milagre de uma tacada, porque é o seguinte, existe meios aqui no leilão, o cara conseguiu R$1 milhão, assim, numa arrematação só. Só que assim, e não tô nem falando que ter 1 milhão quer dizer que é um milionário, né? Apesar que soa bem, né? A palavra milhão. Mas é porque às vezes não compra nem um apartamento, dependendo do lugar, né? Mas o que quer dizer, existe meios aqui de você ganhar 1 milhão numa operação, só que você vai ter que colocar mais dinheiro na mesa. Então, por isso que a gente fala que o ideal é você não esperar que vai fazer isso aí numa tacada só. Ou seja, você vai construir patrimônio repetindo o processo. Comece por esses imóveis, fazendo uma planilha de viabilidade financeira, para você ganhar em torno de 50 mil. Porque se você realmente quer ter um patrimônio de R$1 milhão, e você fizer 20 operações dessa, você vai chegar. Agora, será que 20 vai ser 20 anos? Não, porque se você fizer direitinho, 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, aí você vai multiplicando o seu patrimônio. Depois, quando você tiver experiência, aí sim, você pode dar um salto maior, que ao invés de você buscar um imóvel que só ganhava 50, como agora você tem fôlego, dinheiro no caixa, você pode mudar para um que você já vai ganhar 100, então você encurta a distância. E o que é muito bom, né, Rodrigo, tendo essa previsibilidade, porque tem muita gente que às vezes faz, por exemplo, uma carta de crédito de consórcio, ele não sabe se ele vai tirar na primeira assembleia, ele vai tirar lá na parcela 60, se ele tem que dar 50% para ser contemplado, se ele tem que dar algum imóvel como garantia. Então a gente é acostumado a ver, por exemplo, pessoas que já começam aqui na Caixa Econômica com crédito de R$500 mil para comprar de imóvel. E o cara, é claro que o cara não vai fazer loucura, comprar de cara 8 imóveis de 60 mil, que tem muito imóvel de 60 mil que dá para vender por 120. Verdade, claro que depois que ele tiver experiência, dá para ele fazer, porque para quem não sabe, imóvel de leilão, você pode fazer quantos financiamentos sua margem couber. E é por isso que a pessoa cresce mais rápido, ele diversifica. Ele pode muito bem comprar um imóvel de 1 milhão por 500 mil, só que ele pode ficar agarrado 2 anos com aquele negócio, pagando parcela caro, condomínio caro, IPTU caro. Então, o que eu quero falar? As pessoas às vezes buscam enfeitar o pavão, complicar. Quem alavancar de verdade, de forma direta, sem ilusão, não adianta você inventar moda e buscar um crédito fora externamente, sendo que a própria Caixa já te fornece isso. Por que eu estou falando isso? Você não precisa buscar uma carta de consórcio para depois vir comprar o imóvel no leilão. Você pode pegar o crédito da própria Caixa, você vai pegar um imóvel na venda direta, você vai pegar um exemplo claro, um imóvel de 500 mil que está no leilão por 250. Aí você não precisa fazer uma meia parcela.
Você vai fazer o seguinte, você já está ganhando 250, certo? E aí é o seguinte, vou até falar assim para a galera pegar melhor. O que você vai fazer? Você vai ler o edital, vai ver se lá na página do imóvel, aquele imóvel aceita financiamento. Aceitou o financiamento, inclusive agora tem muitos imóveis que aceitam financiamento, você vai aprovar o seu crédito. Quando aprovar o crédito, não é uma carta de crédito, gente, já é o crédito mesmo. Eles não vão depositar dinheiro na sua conta. Eles vão liberar um crédito para você poder comprar esse imóvel de 500 mil por 250 mil. E sabe o que é melhor? Você não precisa dar 125 mil para você ser contemplado. Se aprovar o seu crédito, esse imóvel que valia 500 mil, que está por 250 no leilão, você pode comprar na venda direta com a Caixa, você pode comprar ele com 12.500. Aí eu te pergunto, qual que é melhor? Você pegar uma carta de crédito de forma direta, que na verdade é o crédito que o banco libera. Por quê? Ele facilita. Porque ele vai ter o próprio imóvel como garantia. E o que eu estou te poupando? Você depois não vai ter que dar algum imóvel seu como garantia para você ser contemplado. Que é o que acontece muitas vezes num consórcio. Eles só vão pagar esse imóvel no leilão se você já tiver uma garantia. Então eu estou te poupando para você não ter que dar nada como garantia. Assim como lá você tem que ter o nome para você ser contemplado, para você usar o bem, aqui também não muda nada. Aí você me fala o seguinte, mas eu não vou pagar juros. E quem disse que aqui a gente paga juros? Se você usar a estratégia inteligente, que é a mesma que é pregada lá, o que você vai fazer? Você vai dar essa pequena entrada nesse imóvel de 500 mil, que está por 250 mil no leilão, você vai dar 12.500 de entrada, e aí você vai pagar uma parcela que aqui os juros é 10% ao ano, se for da Caixa, por mais que você seja um SBPE. E aí você não vai ter taxa de administração. Por que eu estou falando isso? Porque se você vender esse imóvel com 6 meses, com 12 meses, com 18 meses que seja, e você souber comprar esse imóvel numa região boa, que tenha liquidez, você não vai pagar juros. Essa parcela, você repassa para o inquilino. Então, eu estou te poupando aqui, às vezes, você pagar 5 anos numa carta, ou você tem que dar 50% para você ser contemplado, para depois você querer comprar no leilão de você mesmo, tal coisa. Então, eu estou te dando um atalho. Isso que você está fazendo é muito bom. Só que eu estou melhorando o processo para você. Eu não estou dizendo que você está errado. Eu não estou dizendo que o investimento é ruim. Eu estou te falando que eu estou te apresentando um melhor ainda. Eu estou te dando um atalho seguro, para você ir direto na fonte. O que você acha aí disso, Rodrigo, que eu falei? É preventivo, né, Manuel? Isso aí é libertador, né? Quando você consegue enxergar esse tipo de raciocínio aí, se a pessoa conseguir enxergar isso, e eu não culpo quem não consegue, porque é muito difícil mesmo para muitas pessoas. É uma questão de mudança de mentalidade, né, Manuel? A pessoa precisa focar e falar, não, eu quero aprender, eu quero assistir lá todo dia às 16 horas, o Manuel, a equipe ali, passando conhecimento, né, Manuel? Então, existem conhecimentos que você vai precisar não só deixar ele na sua memória, mas exercitar ele na sua mentalidade, para que você consiga, em algum momento, falar, peraí, faz sentido, eu vou colocar em prática. Então, exercite isso que o Manuel falou. Exercite essa lógica matemática que o Manuel falou, para que você consiga convencer a sua mentalidade em algum momento, e o quanto antes isso acontecer, né, para você, para que você coloque em prática e transforme a sua vida a curto, médio, dependendo do seu perfil, a longo prazo, né? Independe o tempo, o importante é você estar caminhando para esse lugar. Tem pessoas que vão demorar um pouco mais, tem pessoas que vão pegar rapidamente, isso aí já vão entrar e já vão fazer. Isso não importa, o que importa é o processo de mudança de mentalidade. Depois que eu conheci o mercado de imóveis, de leilão de imóveis, muitas coisas, muitas chaves viraram na minha mentalidade. Uma delas é a chave de que você não precisa correr risco desnecessário. Não precisa deixar o teu dinheiro
na mão de alguém que você não conhece ou de uma instituição que te promete algumas coisas. Ele pode estar na sua mão, ele pode estar no seu nome, né? Você contratando uma assessoria, você vai trazer mais segurança e muitas vezes aumentar a lucratividade. Então, você só depende de você mesmo para fazer esse processo, fazer essa mudança de vida. Agora, como o Manuel falou, não dá para acreditar em Papai Noel. Fazer uma coisa... Papai Noel é bom, né? No Natal, quase, para as crianças que estão no plantão, tem que acreditar no Papai Noel. Assim. Mas, assim, não dá para acreditar em promessa sem fundamento. Aqui nós estamos falando de alguma coisa prática e que existe, né? Não é nada que não existe. E, assim, uma mentalidade onde você tem o controle. Está no seu nome, está à venda, você fez uma pesquisa apurada, você tem ali o lucro que você vai mensurar, aquele imóvel alugado, ele vai pagar a prestação, né, e você não vai pagar esse juro. Enfim, é uma trajetória de mudança de mentalidade. Quando aconteceu isso comigo, eu me libertei realmente de situações onde não estava no meu controle, né, Manuel? Agora, para fechar esse primeiro bloco aqui, Manuel, eu queria perguntar para você qual é o recado que você deixa para quem está assistindo e quer evitar esses erros. Ou evitar, por exemplo, questões aí que a gente falou, de não ter tanto lucro ou, de repente, cair numa furada. Qual é o conselho que você daria para essa pessoa que está emocionada? Eu acho que é a melhor pergunta. Você está emocionado. Quando eu vi as primeiras vezes, isso alguns anos atrás, inclusive você, Manuel, você e o Jed, né, na época, eu ficava emocionado, falando, nossa, agora eu vou comprar um imóvel, vou ficar, né, vou pegar o dinheiro aqui. Mas aí eu tive que controlar as emoções, porque eu comecei a assistir vocês e vi que precisa ter método, precisa mudar a mentalidade, precisa adquirir conhecimento. Então, o que você diria para essa pessoa que está emocionada agora? Ela assistiu, o que você diria, Manuel, para essa pessoa aí? Qual o recado que você dá para ela que está assistindo para a gente, para evitar esses erros? Eu ia dizer, acalma, não romantize, porque nem tudo são flores, porque o leilão, ele foi feito para quem pensa como investidor. Isso aqui não é aposta. Agora, se você quer jogar esse jogo grande, com desconto, você tem que saber o passo a passo, tanto dos extrajudiciais como do judicial, porque muitas vezes a pessoa não encontra os imóveis que está na cidade dela, na região dela, porque está lá no leilão judicial. Agora, o que ele tem que tomar cuidado é que fugir dos sites falsos. Porque hoje em dia está complicado. Então, por isso que a pessoa tem que saber fazer o levantamento, já que no bloco 2, o passo a passo para evitar isso. Saber qual que é a diferença principal entre leilão judicial e leilão de banco. Você tem que saber a origem do problema. Às vezes é bom até desenhar, Rodrigo, para as pessoas que não estão acostumadas, né? Porque o leilão judicial como o negócio já está falando, embora quando a gente fala extra, Rodrigo, quando a gente fala extra, dá a impressão que é algo mais poderoso, tipo assim, extrajudicial de banco, extra. Porque, na verdade, o extra que nem precisou mover processo na justiça. Então, assim, é mais fácil. Para quem não sabe a diferença entre o extra e o judicial, é isso. Porque o extra é de banco, inclusive de administradora de consórcio, que os caras foram contemplados e não deu conta de pagar. Então, o que não envolve justiça, para quando o imóvel é consolidado e não teve penhora, disponibilidade, que foi feito, inclusive, através de uma alienação fiduciária, esse é o extra. Agora, o cara ficou devendo fulano, não pagou fulano executou ele, né, no sentido de processar. Foi julgado procedente, não pagou a dívida. Aí o juiz o advogado da pessoa informa o juiz, olha, ele tem esse patrimônio, que é um imóvel. Aí aquele imóvel vai para o leilão para sanar a dívida. Então é só para deixar bem claro, meio que explícito, a diferença de leilão judicial e extrajudicial. Então, para quem está começando agora, eu indicaria começar pelos leilões mais fáceis, que são da Caixa, e geralmente os editais são meio que padronizados.
vai ter que checar só as dívidas do imóvel, tem outras coisas que tem que checar aí que a gente sempre mostra mais a fundo dentro do treinamento. Agora, o primeiro passo é ler o edital, isso é sagrado. Você começa conferindo, por exemplo, quando for no judicial, se realmente aquele leiloeiro está responsável, ele foi nomeado. Tem isso aí, você não sabe nem se aquele leilão existe de verdade. Muita gente cai em golpe porque nunca se quebra um processo no site oficial da justiça. Então tem que verificar se aquele cara realmente ele foi nomeado pelo juiz para fazer aquele leilão. Agora, depois de você achar o edital, o que você tem que analisar em seguida? Ou seja, o processo fala antes do preço. Então você vê a origem da dívida, por exemplo, se ela é trabalhista, se é civil, se é fiscal, tem outros credores tentando pegar o mesmo bem, se houve impugnação, recurso, alguma coisa que vai travar a entrega do imóvel. Em leilão judicial, não é só quanto vale, é o que está acontecendo nesse processo que pode estourar na sua mão depois. Rodrigo, e como que você vê a avaliação do imóvel? Como que entra nesse passo a passo aí? Não, mano, como a gente sempre fala aqui, né, a necessidade de uma análise minuciosa, né, mano? O valor oficial de avaliação, ele não é o valor de mercado. Muitas vezes a gente olha o laudo ali de avaliação, né, tem que ver a data que foi feito esse laudo, né, comparar com a realidade de hoje, né, a gente faz uma leitura da região, né, a questão do aluguel praticado, a venda de imóveis anunciados, né. Então, assim, se o laudo é muito antigo ou, de repente, ele foi mal feito, você está entrando num jogo onde a régua está errada ali, a medida, a métrica para essa compra já começou errado, né? Então, você precisa fazer os cálculos em cima de uma métrica atualizada. O que é a métrica? A métrica é o valor real de mercado desse imóvel local, né? Então, assim, o investidor, digamos assim, que ele confia cegamente na avaliação do processo, ele se engana duas vezes, né? No desconto e no lucro, que vai refletir lá no final do lucro, né? Então, o primeiro passo aí é realmente confirmar o valor de mercado desse imóvel atualizado, hoje, né? É por isso que a gente fala da assessoria. A assessoria, ela vai sempre fazer esse processo. A gente trabalha com passo a passo. Então, existe um passo a passo que nós não podemos fugir dele. Se a gente seguir esse passo a passo, que já deu certo 100, 200 vezes, a tendência é ele não dar certo nessa vez agora, né? Então, assim, bônus escondidos, né, dívidas, né, o investidor ele precisa enxergar isso antes de a gente percebe muita gente que compra o imóvel depois que vai ver o BO que comprou, né? Então, assim, vira uma bomba relógio, assim, né, Manuel? Então, a gente tem que verificar ali o IPTU, isso antes, tá? Você que está nos assistindo, isso aí não adianta verificar depois de arrematar, tem que verificar antes. Custo de IPTU, de atraso, condomínio, né, se existe alguma ação real, né, que cai sobre o imóvel ou, de repente, alguns outros gravames, né, partes da dívida que são assumidas pelo arrematante, né, e outros editais não são, então a gente precisa ter isso com clareza, né, essa análise do edital é muito importante, né, então a questão do edital, ele vai esclarecer muitas dúvidas, né, Manuel, para você que está aí analisando já alguns editais, né? Então, assim, se você não consegue saber por onde começar uma análise dessa de edital, ou mesmo de dívidas do imóvel, de IPTU, de condomínio, como fazer isso, tem que pagar um especialista para fazer isso para você, né? Para colocar aí no teu colo aí uma planilha completa com esses débitos, daí você vê a viabilidade, vê se vale a pena. Porque às vezes você olha o valor ali, nossa, está por 200 mil o imóvel e ele vale 450 mil. Nossa, dá mais de 100%, né? Eu vou dobrar o meu capital. Só que muitas vezes ele tem 100 mil de dívida de IPTU e mais 100 mil de dívida de condomínio, né? Aí tem mais outras custas todas, enfim, aí já não vale a pena. Então, não se iluda. Faça o levantamento correto, né, Manuel? Aí eu até te perguntar, Manuel, uma questão até muito importante e bem impactante na hora de
comprar. Como é que funciona essa história, Manuel, de preço vil, né? E o lance mínimo e leilão judicial? Isso é uma questão que às vezes confunde muito, né? Quem está analisando comprar imóveis em leilões judiciais. Como é que funciona isso aí, Manuel? Preço vil e lance mínimo e leilão judicial? Ó, a questão é o seguinte, isso aí geralmente é por padrão, tá? Porque já lá no, por exemplo, no leilão de massa valida não vai ter preço vil. Mas geralmente é 50% do valor de avaliação corrigida, que for abaixo, aí a parte lá que, no caso, está sendo executado, aí ele pode alegar isso para tentar anular. Então é só você arrematar com até 50% lá, que não pedir a avaliação atualizada, que você não vai correr esse risco, não. Tá certo? Geralmente, ultimamente, você já está tudo previsto. É aquela coisa, tá, Rodrigo? É a leitura. Ultimamente, geralmente, quando está perto do leilão, já estão atualizando esses laudos certinho. Certo. Então, ali no minuto 27, Manuel, eu faço uma pergunta para você, mais técnica aqui, para quem está entender um pouco melhor. Depois que a pessoa remata no leilão judicial, na prática mesmo, o que acontece na prática? Ela rematou, ela foi lá, ela rematou. Quais são os próximos passos ali na prática? Qual que é o que ela vai fazer já na sequência? Rematou no leilão judicial, o que acontece na prática? Olha, é bom você esperar ali, geralmente, ali, em torno de uma semana ali, até sair a homologação, sabe? Aquele prazo, mais ou menos, igual quando fala o direito do consumidor, quando está comprando alguma coisa na internet, alguma coisa, é para deixar homologar. Aí, sendo homologada, vai ser expedida a carta de arrematação. Então, expediu a carta, você já tem que acelerar lá no cartório, no registro de imóvel, para você fazer o trâmite normal, como se fosse uma compra e venda de imóveis, né? Agora, quem acha que ganhou o imóvel no momento do clique não entendeu o filme inteiro. Ali está começando, porque aí depois o que você vai fazer? Pegou a carta de arrematação ali, você já tem que fazer TBI, cartório. O cartório emite a guia para você levar para a prefeitura, porque depois que você recolher a taxa, aí que ele vai dar entrada no registro. Aquele documento lá do juiz, ele tem força de escritura, tá autorizando a passar o imóvel para o seu nome. Agora, o cara tem que fazer o quanto antes, né? Porque se vai que aquele cara só comprou, não registrou o imóvel, Rodrigo, e achar que é dono, aí depois aquele cara lá também sofre um outro processo, alguém pediu aquele imóvel como garantia e você não deixou enrolar, então é bom você ficar atento sobre esse tipo de coisa, para não ter nenhum desconforto. Porque o da Caixa, por exemplo, a Caixa puxa a nossa orelha. Ela quer com 30 dias a gente finaliza ali aquele processo, né? Porque para ela também, ela não quer ter mais vínculo com aquele imóvel. Enquanto o cara não passar pro nome dela, né? Então é aquela história, né, Rodrigo? Só é dono quem registra. Bora pro terceiro bloco pra gente fechar com chave de ouro aí. Beleza. Então, começar do zero e alavancar patrimônio, né, Manuel? Esse é o nosso objetivo, né? Um ponto que todo mundo quer saber, Manuel. Como começar do zero em leilões, tendo capital, mas sem experiência? É uma pergunta meio básica, assim, mas a gente tem que, como você falou, às vezes tem que mastigar, né? Tem que mastigar para o cliente, né? Como começar do zero, Manuel? Sem ter experiência, mas tendo capital. Rapaz, aí, o que é esse zero aí, né? Por exemplo, se for experiência, então já está bem na cara que o cara tem que buscar o conhecimento. Porque se ele buscar o conhecimento, pode ser mais barato para ele do que contratar uma assessoria. E, na verdade, as pessoas geralmente buscam a assessoria porque ele não tem tempo, já tem outra atividade, ele vê que mesmo assim dá lucro. Agora, se o cara tem tempo alguma coisa, é bom ele buscar o conhecimento, porque aí ele pode fazer várias operações e o lucro é todo dele. Então, assim, falar que o cara vai começar sem experiência, então justamente a própria pergunta já se responde, né? Porque se ele não tem, ele tem que montar um plano, que é o quê? É adquirir o conhecimento. E saber que, de cara também, que tem custos, inclusive para buscar o conhecimento. Porque
conhecimento, ele está aí de forma gratuita, de várias formas, por exemplo, na internet. Se o cara maratonar ali, só que às vezes, dependendo da situação, o cara pega conteúdo solto na internet e pode ser que ele inverta a ordem das coisas, né? Experimenta fazer um bolo, por exemplo, e inverte a sequência lá para você ver, já não vai dar o mesmo rendimento, né? Então é aí que às vezes as pessoas confundem. Dá para buscar grátis? Dá para ver aqui na live? Dá. Mas é aquela coisa também, né, Rodrigo? Treino é treino e jogo é jogo. Então, assim, se o cara também, que eu conheço muita gente, que é obeso de conhecimento, Rodrigo. Por que eu falo obeso? Porque ele já entrou em tudo quanto é curso, tudo quanto é mentoria, mas ele não arrematou nada. Porque ele ainda se sente inseguro. Ele não tem aquela confiança plena, porque ele tá obeso de tanto conhecimento, mas ele nunca colocou na prática. Aí esse cara aí tá precisando de um empurrãozinho. Tem muitos que dançam, compram imóvel junto com os outros, deixa no nome do outro, depois o outro passa a rasteira nele. Então, assim, é um risco. Por isso que, assim, às vezes o cara não colocou em prática o que ele pelo menos ensinaram para ele, e dá para ele comprar financiado só no nome dele. Às vezes é porque ele tá com problema no nome, compra no judicial, paga uma assessoria, que é melhor que se arriscar deixar imóvel no nome dos outros. Ainda tem gente que ainda faz loucura ainda. Comprar ágio, o repasse que chama. Agora, eu falo, tem um capital mínimo, pelo menos 50 mil para começar, já dá para você começar num imóvel barato. Compra um imóvel barato, compra um MRV, compra um tenda. Devagar e sempre. Começa devagar, começa com um apartamento aí que você vai dar de 200 mil, que tá por 100 no leilão, que você vai dar 5 mil de entrada. Guarda os outros 45 para os outros custos. Se sobrar, melhor ainda, mas pelo menos você não vai passar sufoco. Então é isso. Rodrigo, o cara que, pra gente fechar com chave de ouro aí, tudo certinho, ele já viu a necessidade que, não, por mais que é bom leilão, e vale a pena, e às vezes ele tá sem tempo de ficar ainda assistindo, igual eu tenho um treinamento aí que o cara quiser passar o dia todinho assistindo, ele vai lá que tem um passo a passo. Mas vai que o cara não tem paciência, não tem tempo. Ele quer ter a segurança da renda fixa, mas quer ter o rendimento do leilão, ele não tem tempo para fazer. O que você sugere para ele aí, mesmo se ele estiver em outro país? O passo a passo das 4 fases. Vou até focar em você aqui para você falar sobre isso aí. Então, Manuel, para quem quer fazer esse processo sem ter trabalho, sem ter, digamos assim, sem ter que gastar tempo, porque já tem a sua empresa, já tem o seu trabalho, às vezes é concursado, mora fora do país ganhando lá nos Estados Unidos em dólar, como na Europa, na Espanha, Portugal, né, na Itália, esses países aí onde se ganha em euro, em dólar, né, no Oriente Médio, no Japão, enfim, qualquer lugar que você esteja, mesmo no Brasil, você tem uma empresa e você não tem tempo para fazer, você quer fazer um investimento como se fosse um CDB, né, Manuel? Essa é a pergunta. Para você não ter quase nenhum trabalho, você tem que contratar uma assessoria. A nossa assessoria hoje, ela é uma assessoria completa, é uma das mais completas do Brasil. Por quê? Porque nós fazemos todo o trabalho, literalmente todo o trabalho para o investidor. A gente busca a oportunidade, vou ser bem prático, a gente abre um grupo no WhatsApp do investidor. Nesse grupo vai estar a nossa equipe, que vai estar fazendo o processo todo, especializados ali em cada etapa do processo. Então a gente vai buscar o imóvel para o investidor, através das 4 plataformas que nós temos de busca, engloba todos os imóveis no leilão do Brasil. Então a gente vai trazer aquelas oportunidades, aquelas melhores oportunidades do grupo, e vamos aprofundando a pesquisa desses imóveis. A gente vai fazer ali pesquisa de mercado, saber se realmente o imóvel tem aquele valor que está ali na avaliação. Confirmado o valor, ou para mais ou para menos, a gente vai dar sequência na pesquisa documental desses imóveis, saber ali se tem alguma pendência jurídica, questões ali documentais de pendência, né? Débitos tributários, débitos condominiais, se for no caso imóvel de condomínio, enfim, nós vamos fazer uma devassa nesse imóvel, vamos puxar todos os débitos, todos os possíveis problemas, para prevenir uma questão de um problema
futuro para o investidor. Isso antes de arrematar. Vamos compor uma planilha com todos os débitos ali naquela planilha. ITBI, escritura, registro, possíveis débitos condominiais, os débitos de IPTU que a gente já puxou, imposto de renda, assessoria, uma possível reforma, desocupação. Vamos colocar tudo naquela planilha ali, na primeira etapa. Ali nós vamos aprovar ou reprovar esse imóvel. Em aprovado, junto com o cliente aprovou a arrematação, a gente arremata o imóvel, fechamos a primeira etapa. Segunda etapa é a etapa de transferência do imóvel para o nome do cliente, que não fica nada no nome da assessoria. Então, a gente vai gerar ali o ITBI, o registro desse imóvel, né, nessa fase de transferência. Eu esqueci, Manuel, na primeira etapa a gente vai mandar um diligente local para ver se o imóvel existe, mesmo qual a condição desse imóvel, quem mora dentro desse imóvel, se é o antigo proprietário, se é um invasor, se é alguém que alugou esse imóvel, para possivelmente fazer a ocupação lá na frente, que é a etapa que eu vou falar agora, que é a terceira etapa. Terceira etapa, a gente vai conversar com o ocupante para fazer a desocupação. Nós temos um passo a passo que já deu certo em mais de 150 desocupações, de maneira extrajudicial, que não precisa entrar na justiça. A gente consegue fazer essa negociação amigável para a desocupação desse imóvel. Em mais de 85% a gente tem êxito. Quarta e última etapa, depois do imóvel desocupado e já transferido para o seu nome, é a etapa de reforma. Nós vamos fazer a reforma do seu imóvel em qualquer lugar do Brasil. A gente tem um passo a passo também com equipes validadas, equipes que já fizeram reformas para o nosso grupo. Então a gente tem ali o cadastro dessa equipe, então essa equipe vai lá, vai fazer um orçamento detalhado do que tem que fazer no imóvel, filmado, documentado. A gente vai mandar uma diligência lá para confirmar o que precisa ser feito. Então nós vamos ter ali o orçamento de mão de obra e de material da reforma do seu imóvel, você estando em qualquer lugar fora do Brasil ou dentro do Brasil. Então ali com esse orçamento a gente aprovou, ou no caso o cliente aprovou, dá sequência no início dessa reforma, finalizamos a reforma, colocamos o imóvel à venda ou à locação nesse local aí na cidade, onde a gente já tem parcerias com imobiliários locais, já temos ali referências, né, nesse lugar para poder estar colocando esse imóvel à venda. Então finalizamos as 4 etapas da nossa assessoria expert. Vai entrar em contato aqui com o número que está aí embaixo, né, onde você pode ser atendido ali por um assessor nosso, vai estar passando para você todos os detalhes, suas dúvidas e valores também dessa assessoria. Nós somos uma prestação de serviço, nós fazemos todo o processo para você. E é isso aí, Manuel. Você que está fora do Brasil, dentro do Brasil, entre em contato conosco, faz um orçamento para investir o seu dinheiro de maneira segura e altamente rentável, que são os imóveis de leilão. 30%, 40%, 50%, 70% de desconto, Manuel. É isso aí, Rodrigo. Muito obrigado pela participação aí mais uma tarde. Tamo junto, parceria de sucesso. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Um abraço, tchau, valeu. Até mais.